Meu desejo hoje é que a graça de Deus, em forma de uma rede de pescador, possa nos pescar, nos agarrar, nos levar à eternidade. Amém? Gostaria que você, comigo hoje, abrisse em Lucas, capítulo 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1, onde Jesus chama os seus primeiros discípulos para o seguirem. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1 em diante. Marcelo, hoje tem água aqui. Quando você pregou não tinha. O pessoal gosta mais de mim. Lucas, capítulo 5, vamos ler do verso 1 em diante. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Irmãos, eu gostaria de comentar um pouco sobre esse texto e sobre o tema que nós temos durante esses meses, que é uma igreja aos pés do Senhor. E nesse texto nós vemos Pedro se colocando aos pés de Jesus, depois de um milagre inesperado, depois de pescar por tanto tempo e não achar nada. E então Pedro se prostra aos pés de Jesus. E eu gostaria que hoje nós fizéssemos a mesma coisa. Nos primeiros versículos desse texto, gostaria que você olhasse para eles de novo. A gente vê Jesus perto do lago, uma multidão comprimindo Jesus, querendo ouvi-lo, querendo aprendê-lo, querendo vivê-lo. E então, todos prontos para ouvir Jesus, Jesus vê à beira do lago 2 barcos. Os barcos deixados na beira da praia, e os pescadores lavando as suas redes. Para o pessoal que já pescou ou que pesca com rede, sabe que quando a rede está suja, quando a rede está cheia de, lá a gente chama sargaço, quando ela está cheia de água, de coisa impura, você não consegue pegar peixe. As impurezas da rede não permitem com que você pesque mais. Então eles precisam lavar para no dia seguinte continuar a pesca e então encontrar o seu objetivo. Enquanto esses homens estão lavando essas redes, tirando as impurezas, eu olho para a minha vida e você também pode olhar para a sua. Tantas coisas que tem de impureza em minha vida e na sua, que nós devemos lavar todos os dias. Muitas vezes a procrastinação, muitas vezes os vícios, muitas coisas que nos afastam de atingir o nosso objetivo. E Jesus vê esses homens lavando as suas redes. No verso 2,
E no verso 3, ele entra num dos barcos que pertencia a Simão Pedro. E Jesus pede que ele afaste um pouco da praia. E Jesus vai usar ali o barco de Pedro como um púlpito para pregar boas notícias para aquela multidão que estava ansiando ouvir Jesus. E o interessante é que naquela época não tinha um púlpito bonito como esse. Naquela época não tinha microfone, não tinha alto-falante. Jesus usa o barco como púlpito para ser visto de uma forma melhor. Jesus usa a água como um alto-falante. A voz dele começa a refletir sobre a água e as pessoas começam a ouvi-lo. E a gente vê que Pedro foi chamado dentre os outros barcos que haviam ali. De certo, a gente não sabe por que Pedro, mas ao longo da narrativa bíblica a gente vê que Jesus tinha um propósito na vida daquele homem. Dentre todos os outros barcos e pescadores, Jesus chama Pedro. Dentre todas as pessoas que existem no mundo, Deus chamou você. Jesus transforma a vida de Pedro, Jesus transforma a sua vida, e assim como ele tinha um propósito na vida de Pedro, ele também tem um propósito na sua vida. Irmão, talvez você não se lembre muito bem como foi que Jesus lhe pescou, mas aqui a gente vê Pedro tentando pegar peixe e Jesus tentando pegar Pedro, tentando pescar esse homem que muito provavelmente pela cultura não tinha muito estudo, um homem que não tinha muito conhecimento, que só sabia pegar peixe na vida. E imagine um homem que só sabe pegar peixe, trabalhando o dia todo sem pegar nenhum peixe. E então Jesus chama, o interessante é que Jesus chama aquele homem que estava trabalhando, aquele homem que estava com a mão na massa. Jesus não chamou alguém que estava sentado na praia sem fazer nada. Jesus chama um pescador, um homem trabalhador. Do verso 4 em diante, a gente vê que Jesus faz um pedido para que ele fosse para uma região mais funda, onde as águas eram mais escuras, mais frias. E então Jesus disse: lancem as redes para a pesca. Jesus não sugere a Pedro que ele lançasse a rede. Jesus ordena a Pedro que lancem as redes. E Pedro responde com uma palavra que me chamou a atenção. Pedro, sem conhecer muito bem Jesus, vai dizer: mestre. E essa palavra aqui, ela tem um significado de chefe, de alguém superior, de um patrão. Então Pedro, meio que olhando para Jesus como um chefe, diz: tá bom. Esforcei a noite inteira para pegar peixe, não peguei nada. Mas como é o Senhor que está dizendo, eu vou jogar. E a gente encontra aqui uma fé dentro de Pedro que talvez não existisse antes. E Pedro, com essa confiança, sem conhecer muito bem com quem estava falando, joga essa rede. E a gente sabe o final dessa história. E algo que me chama a atenção é que Pedro era pescador. Pedro era acostumado, estava todo dia ali no mar, todo dia tentando pegar os seus peixes, que era o seu ganha-pão. E de repente chega um homem desconhecido e diz: Pedro, pode lançar a rede que tem peixe aqui. É meio confuso para Pedro, talvez, receber um ensinamento de um homem que ele não sabe se é pescador. E Pedro olha para si, cheio de experiência, cheio de conhecimento sobre o mar, e diz: tá bom, eu vou obedecê-lo. Muitas vezes, falando de mim também, eu preciso jogar muito de mim fora, preciso desconsiderar muita coisa sobre mim e ouvir mais a Jesus Cristo. Às vezes nos sentimos autossuficientes, conhecedores de tudo, quando, na verdade, não sabemos nada. E Jesus, aquele que tem domínio sobre o mar, tem domínio sobre os peixes. Fala, Pedro,
lance a rede. Às vezes eu preciso ouvir mais Jesus. Talvez você precise ouvir mais Jesus. Talvez nós precisemos estar mais aos pés dele e então conhecer quem realmente é Jesus Cristo. E então, Jesus dá essa ordenança e a gente vê a humildade de Pedro. Pedro poderia ser orgulhoso e dizer: eu passei a noite inteira aqui, não peguei nada, eu não vou lançar de novo a rede que eu acabei de limpar. E Pedro demonstra a humildade, ouve Jesus e lança a rede. Então, irmãos, muitas vezes precisamos pegar os nossos conceitos que nós temos guardados dentro do nosso coração e olhar para Jesus e simplesmente obedecê-lo. Porque Ele sabe todas as coisas, Ele é detentor de todo o poder, de toda a honra e de toda a glória. E nós somos como Pedro, pessoas que acham que sabem alguma coisa, mas estamos diante do Todo-Poderoso Jesus Cristo. E então, no verso 6, a gente vê o resultado. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais para que os companheiros no outro barco viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar os dois barcos. Veja o panorama dessa história. Um barco vazio agora estava cheio. Uma rede limpa agora estava se rasgando de tanto peixe. Pescadores cansados e sem esperança agora estavam maravilhados com a pesca que eles mesmos não podiam carregar. Quando Jesus entra nesse barco, irmãos, a história muda. O milagre acontece. E quando Jesus entra na minha e na sua vida, é isso que acontece. Não somos mais os mesmos. E Pedro certamente não era o mesmo. Pedro, que ainda estava em dúvida se deveria lançar a rede ou não, decide confiar em Jesus. Coloca todas as suas forças e energias em Jesus Cristo. E ele sai de lá maravilhado. E o objetivo de Jesus aqui, irmãos, não era que Pedro ficasse maravilhado com o milagre que aconteceu, mas com aquele que realizou o milagre. O objetivo de Jesus não era pescar peixe. Jesus não queria fazer sushi. Jesus queria pescar homens. Jesus queria pescar Pedro. Jesus queria entrar no coração de Pedro e transformar aquele homem. Jesus quer entrar na sua vida, transformar a sua vida e fazer com que você siga a Ele. E é isso que nós devemos tentar fazer para o resto de nossa vida. Foi o que Pedro fez para o resto de sua vida. Nós vemos que Pedro, na verdade, foi capturado por Jesus. Pedro achou que estava participando de uma pesca maravilhosa, que na verdade o peixe a ser pescado era ele. E Jesus pesca Pedro de um jeito que Pedro não consegue resistir. E dando seguimento à leitura, no verso 8, nós vemos quando Simão Pedro viu isso, viu a quantidade de peixes, viu a mudança no barco, nas redes, nas pessoas. Nós vemos que ele se prostra aos pés de Jesus. Ele se joga nos pés de Jesus. Ele está aos pés de Cristo e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro viu algo diferente naquele homem chamado Jesus. Pedro viu que ele era o Cristo. Pedro viu que ele era o prometido de Deus. E quando Pedro reconhece isso, ele olha para dentro de si e enxerga grandes defeitos. Enxerga o pecado de sua vida. A ponto de dizer: Jesus, agora eu entendi quem você é. Eu não posso andar com o Senhor. A minha vida não condiz com a sua. As coisas que tem dentro de mim ainda precisam ser mudadas. Eu não posso caminhar ao teu lado, Jesus. E o que me chama a atenção, irmãos,
o que me dá esperança é que Jesus não afasta Pedro. Ao contrário, ele diz: me siga. No verso 9, nós vemos que Jesus, a atitude dele, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca, não com o pescador. Estavam perplexos com o que havia acontecido e não quem proporcionou o acontecido. E o verso 10, a gente também vê que Tiago e João, sócios de Simão, ficaram também perplexos. Depois vão ser chamados também. Final do verso 10 diz: Jesus disse a Simão: Simão, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Pedro, não importa o seu pecado, não importa o que você está corroído, o que está corroendo você, o que importa é que eu vi dentro do seu coração uma vida que quer ser mudada, ser transformada. Provavelmente Jesus encontrou aqui dentro do coração de Pedro o arrependimento, a vontade de mudar, a vontade de deixar as coisas velhas lá na praia e seguir Jesus como uma vida nova. E vendo isso, Jesus diz: não tenha medo, Pedro. Eu tenho uma missão para você, e essa missão, você já fez um estágio aqui na praia, só que agora você vai pescar gente, você vai pescar pessoas, você vai pescar homens e mulheres que têm um coração igual ao seu. Às vezes com pecados, mas sempre com o desejo de ter uma vida transformada, de abandonar esse pecado e ser uma pessoa nova a cada dia. E eu tenho certeza, irmãos, que esse é o nosso desejo. Temos os nossos defeitos, temos também nossas qualidades, mas Jesus não procura pessoas perfeitas, mas pessoas para serem aperfeiçoadas quando caminham com Ele. E Pedro era uma pessoa assim. Então Pedro deixa o mar, Pedro deixa a rede, Pedro deixa o barco, Pedro deixa até os sócios, deixa tudo o que ele tinha e decide seguir o homem que o pescou. Pedro decide ter a vida transformada. Nós precisamos tomar essa decisão diariamente, irmãos. Nós precisamos diariamente deixar os nossos maus desejos, as nossas vontades, os nossos erros e olhar para Cristo como o nosso exemplo e segui-lo. Quando Pedro soube quem era Jesus, ele disse: alguma coisa tem de diferente nesse homem. E ele entrega tudo, ele deixa tudo para seguir Jesus. A prioridade dele já não é mais o material, mas o espiritual. Pedro agora vai focar a sua vida em agradar aquele que o resgatou do fundo do poço, da morte eterna, e que o levou para o reino de sua luz. E então, irmãos, essa mensagem é para que a gente se sinta motivado a reconhecer que Jesus nos deu uma missão. Essa missão não parou só em Pedro. Essa missão não parou em Tiago, nem em Paulo e nos demais apóstolos que passaram. Essa missão é para mim e para você. E nós estamos juntos puxando essa rede. A igreja é o lugar onde se pesca gente. A igreja deve se enfocar em pescar gente. Assim como eu e você fomos pescados, atraídos por Jesus Cristo, nós precisamos continuar pescando. Hoje nós relembramos um pouco da história do nosso irmão Jonathan e seu pai, que certamente pescou muita gente nessa cidade. Eles não pararam, seguiram, e hoje essa igreja está cheia porque pessoas decidiram pescar gente. Porque Jesus Cristo decidiu pescar Pedro, e Pedro decidiu pescar mais gente, e a igreja foi crescendo. Nós não podemos parar. Esse chamado é para mim e para você. Mas devemos ter em nossa consciência de que todos os dias nós precisamos lavar as nossas redes.
de que todos os dias nós precisamos tirar aquilo que não agrada a Deus, para que a nossa rede se encha da vontade dEle, para que essa igreja possa cada vez mais pescar gente. Esse é o desejo de Jesus Cristo, quando Ele chamou Pedro, quando Ele me chamou e quando Ele chamou você para fazer parte do reino de Deus. Que a gente possa diariamente, irmãos, amar Jesus Cristo, não pelo milagre que Ele faz em nossa vida, mas pelo que Ele é, pelo que Ele sempre será. Esse é o desejo que eu tenho para mim e também para todos vocês. Que a gente possa estar sempre prontos a pescar homens e mulheres para a igreja de Deus. Amém? Gostaria de encerrar com uma oração. Pai querido, nosso Senhor amado, nós te agradecemos imensamente por Tua palavra que nos ensina, Tua palavra que nos anima. E olhando para esse texto, olhando para a vida de Pedro, podemos enxergar um homem que foi transformado, Senhor, por Ti. Pedro em si não tinha nada, mas o Senhor é quem fez de Pedro um pescador de homens. O Senhor é quem nos faz pescadores e pescadoras de homens e mulheres. O Senhor é quem nos capacita, e ainda quando a gente acha que não tenhamos capacidade, que a gente possa olhar para o Senhor e entender que é o Senhor quem nos dá tudo aquilo que precisamos. O Senhor nos dá o barco, o Senhor nos dá a rede, o Senhor nos dá os peixes. Simplesmente somos servos Teus. Que o Senhor nos ajude, Pai, diariamente a lavar as nossas redes, a tirar as nossas impurezas, graças ao Teu poderoso sangue que nos livrou, Pai, da morte eterna. Somos gratos ao Senhor, que possamos ser uma igreja sempre aos pés do Senhor. Aprendendo contigo, Pai, seremos mais que vencedores. E é em nome de Jesus, nosso pescador, que nós te oramos. Amém.